Ô pastor, para não esquecer o seu nome, eu tive que lembrar da minha infância. Da minha infância, do Danone. Eu gostava muito de Danone, mas eu não tinha dinheiro para comprar. Aí eu falei, Sérgio Danone. Sérgio Danone. Aí eu fui lembrando, Sérgio Danone. Que Deus te abençoe muito, que Deus possa usar o irmão para a glória e louvor dele também. Fica à vontade, tá? Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Bom dia, shalom. E normalmente, eu até falo isso mesmo na igreja, para não esquecer o meu nome, que o meu nome é mais fácil de esquecer, que é Sérgio. Mas se falar Danon, não tem como esquecer, né? Porque é só lembrar do Danone, tira o E. E eu também brinco também em relação à minha família. O nome da minha esposa é Alexia. É com X e A, não é Alexa, é Alexia, com IA. Ela até brinca que ela não é inteligência artificial, ela é inteligência natural, mas tem IA lá. Né? E o nome dos meus filhos, o mais velho é Israel, tem como esquecer esse nome? Não tem. E o segundo é Gabriel, que foi o anjo que trouxe, né, a revelação do nascimento de Jesus. Então, também não tem como esquecer. Tá? A gente tem agora também um adicional à família. 7 anos atrás, o Israel casou, e agora tem a Bruna. Né? Já é um nome não mais tão fácil de lembrar. Mas, em compensação, depois de 7 anos de casado, finalmente eles resolveram nos presentear com um neto, que vai nascer agora em final de julho. Né? Que já tem o nome, Benjamin. Né? Então, também é um nome mais fácil de gravar. Então, tem a Bruna e o Benjamin aí. Mas é com grande alegria que eu estou aqui novamente. Né? Quantos estavam aqui quando eu estive aqui há 2 anos? Eu falei sobre a Páscoa judaica. Quem que não estava aqui, para ficar mais fácil? Que a maioria provavelmente... então tem bastante gente aí, mais da metade aí que não estava. Hoje, eu vou dar mais detalhes. Na realidade, quando eu estive aqui... Aliás, só por curiosidade, pastora... A aula vai até que horas? Eu posso falar até que horas aqui? O estudo vai até 10h30. Tá, então, 10h30, está ótimo. Então, tenho aí 1 hora pela frente. Está ótimo. Então, quando eu falei com a irmã Dini, na realidade, foi com a irmã Dini que tudo começou. Eu dou aula, comecei a dar aula no SEM, na época que ela era diretora lá, e eu comecei a dar aula pela manhã de hermenêutica e à noite de missões judaicas. E ela, infelizmente, saiu, né? Mas eu continuei dando aula lá. E também, quando eu falei para ela, Jane, olha, eu estou voltando lá, será que tem como eu falar lá na IPV Sol? Aí ela falou, claro, irmão, e o pessoal está bem animado. E hoje eu gostaria de estar falando sobre Levítico 23. Tá? Não é uma pregação. Então, é um estudo. Então, por favor, estejam à vontade, qualquer dúvida, pergunta, pode levantar sua mão e eu vou estar respondendo na medida do possível. Tá? De preferência com o tema que eu estou falando. Né? Que, às vezes, por exemplo, eu estava nas missões judaicas, o pessoal me via com certas perguntas e falei, meu irmão, olha, é muita matéria, então, se eu fugir para responder, depois você me manda um e-mail ou um WhatsApp, e aí eu respondo. Tá bom? Mas, se tiver... alguma coisa em relação a isso. Levítico 23, normalmente, as pessoas chamam de as festas bíblicas, as festas de Israel. E não está errado, mas eu, pessoalmente, eu prefiro chamá-las de festas proféticas. Por que festas proféticas? Porque cada uma delas tem um significado bíblico apontando para Jesus e para o Evangelho. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. Hoje de manhã, desculpe. Tá? Então, eu coloquei aí essa... pode apagar, irmão, a luz aqui, se você achar melhor, para ficar mais fácil de... Não sei se vai ficar melhor para ver. Está dando para enxergar? Tá? Então, as festas proféticas. Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, e que Paulo falou, a gente precisa, à luz do Antigo Testamento, enxergar o Antigo Testamento à luz do Novo.
Tá? Então, por exemplo, lá em Colossenses 2, versículos 16 e 17, a minha versão aqui é diferente de vocês. Não sei se você consegue alternar aí entre o slide e a versão que vocês usam aqui. Eu uso aqui a NAA, é a nova Almeida atualizada. Mas não tem problema, é só você botar que vocês usam aqui, que é o que eu uso. Já está? Colossenses 2, versículos 16 e 17. Então, Paulo ele é muito claro quando ele fala a respeito disso. Portanto, ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Tá? Então, tudo que havia sido escrito anteriormente, né, em relação a festas, em relação à lua nova, por que lua nova? Porque lua nova também é uma festa. O calendário judaico é baseado na lua nova, um calendário lunar. Então, todo primeiro dia do mês é o dia de lua nova. Então, também é uma festa. Tá? Então, todas as coisas que estão escritas no Antigo Testamento apontam para Jesus, porque tudo isso são apenas sombras das coisas futuras, porque o corpo é Cristo, ou seja, o que está no Antigo Testamento é o corpo de Cristo também. Então, aqui é somente sombra o que a gente está lendo e aponta para Jesus. Tá? Mas outra coisa também que Paulo fala, todas essas coisas também, em Romanos 15, 4, olha o que ele fala também a respeito dessas coisas que estão escritas. Romanos 15, versículo 4. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, não somente aquilo foi escrito para apontar para Cristo, mas também, pelo ensino, ele vai trazer o quê? Nos traz paciência e consolação das Escrituras para o quê? Que tenhamos no futuro esperança. E quem é a nossa esperança? Cristo. É nele que reside a nossa esperança. Então não somente é sombra, mas também nos serve para o ensino. E, ainda mais, também serve para o nosso aperfeiçoamento. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Então, a gente não somente aprende e tem esperança, mas nós também somos aperfeiçoados. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, nós somos também aperfeiçoados. É para o nosso aperfeiçoamento. E quando a gente fala, então, a respeito das festas, que tem todos esses propósitos, 3 vezes ao ano o judeu deveria comparecer perante o Senhor. E lá em Deuteronômio 16, diz exatamente sobre isso. Tem outras passagens, mas vamos ver Deuteronômio 16. Até agora tranquilo? É só uma introdução, tá? Só para a gente poder ter um entendimento do que está se apontando em relação às festas e às Escrituras. Então, Deuteronômio 16, 16. Três vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher. E olha só, preste atenção nas 3 festas. Na festa dos pães ázimos sem fermentos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor.
Está o versículo todo aí, né? Depois. Isso, mas cada um... não, já é 17. Não, tá bom, só aquilo ali. Então, festa dos pães ázimos, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Tá bom? E aí a gente chega finalmente a Levítico 23. Levítico 23, ele começa, logo nos 3 primeiros versículos, falando exatamente sobre isso, sobre as festas fixas do Senhor. No versículo 2, ele fala sobre as festas fixas. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas. E aí ele vai falar de 7 festas, que na realidade são 8. Eu brinco assim porque ele, a partir do versículo 4, ele vai falar das festas fixas, que são 7. Mas no versículo 3, logo no versículo seguinte, ele fala sobre o Shabat. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação, não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Tá? Eu não vou falar sobre o Shabat agora, eu vou deixar para falar depois. Tá? Mas uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é que Shabat não significa, na realidade, sábado. Ele quer significar descanso. Tá? E vocês vão entender por que isso. Por que isso se refere, inclusive, nas festas que a gente vai estar vendo aqui. Tá? Então, tem o Shabat, que é o descanso aí, e aí a gente vai estar vendo Levítico 23, que está no hebraico, é escrito Vaikra. Então, eu já mencionei, é uma festa semanal, eterna, que a gente leu no versículo 3, mas vou deixar para falar mais a respeito disso depois. Mas, depois da festa semanal, a partir do versículo 4 até o 22, ele vai estar falando sobre as chamadas festas da primavera. Se você for ver, são as festas da primavera, porque é a primavera lá no hemisfério norte, onde Israel está localizado. Tá? Então, logo no versículo 4, que já foi colocado, ele fala sobre as festas fixas do Senhor, as santas vocações que vocês proclamarão ao seu tempo. E no versículo 5, ele menciona a primeira festa. No primeiro dia, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Tá? Uma coisa curiosa é que depois a gente vai ver que, na sequência, tem 3 outras festas, tá? Que hoje o povo judeu dá um só nome. Tem outras 2 festas, que é a festa dos pães ázimos e a festa das primícias. Tá? Depois eu vou estar dando detalhes sobre cada uma delas. E depois, então, a gente já teve as festas, a gente vai falar sobre as festas da primavera, que eu considero festas que já foram profeticamente cumpridas. Lembra que eu falo que são festas proféticas? Então, essas profecias, essas festas da primavera, já foram profeticamente cumpridas. E tem também as festas do outono, que são as sequenciais, que a gente vai falar que festas que ainda vão ser cumpridas. Fala, meu irmão. Sim. É o 14, é o dia 14 do primeiro mês, que é o calendário judaico. Isso, é o dia 14, dia 14 do primeiro mês. Não, bota de novo ali o versículo, então. É o versículo 4, Levítico 23, 4. 4, não, 5, desculpe. No primeiro mês, aos 14 do mês, tá? No crepúsculo da tarde, a Páscoa do Senhor. Então, porque o dia no judaísmo começa à tarde. Né? Normalmente, na tradição, fala que quando aparece a terceira estrela... Aí você fala, por que a terceira não pode ser a primeira? Não, para garantir que
tem estrela lá no céu. Então, a terceira aparece, que é considerado que se inicia o dia, que é a noite, né? O dia judaico começa na noite, tá? Então, voltando lá aos slides, as festas da primavera, que são a festa da Páscoa, Pansásmos, Primícias, e também a festa das Semanas, que é chamada Pentecostes. Essas que eu vou dar detalhes também, que são as festas que profeticamente já foram cumpridas. E as festas de outono, que são as festas a serem cumpridas profeticamente, que são as festas das trombetas, a festa do dia da expiação e a festa das cabanas, também chamada de tabernáculos. Eu, pessoalmente, prefiro chamar a festa das cabanas, porque sukkah é cabana em hebraico. Tabernáculo já é um outro nome, que é Mishkan. Então, eu, pessoalmente, prefiro festa das cabanas. Eu também até vou explicar por quê. Mas, infelizmente, a gente vê a festa dos tabernáculos, acaba sendo um nome mais bonito, né? E também no Novo Testamento tem uma relação de que Jesus se fez tabernáculo entre nós, tá? Mas, à luz do Antigo Testamento, eu realmente prefiro cabana. Tá? Então, vamos lá. Primeira festa, Pêssar. Era uma festa de um só dia, que era o 14 do mês de Nissan. E era, como fala lá, por exemplo, vamos ver Êxodo 12, 12. O que ele representava para o povo judeu? Para o povo judeu, ele fala assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, era uma forma de mostrar para o povo judeu que Deus, o Deus de Israel, é o Deus acima de todos os deuses. Porque ele, então, executaria juízo sobre os deuses de Israel. E não sobre os deuses, sobre todos os deuses do Egito, desculpe. Então, essa festa foi a noite em que se colocava o sangue nos umbrais das portas, né? Se fazia o sacrifício do cordeiro, o cordeiro sem mácula, que seria então sacrificado, e nenhum osso daquele cordeiro seria quebrado. Assim como nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado, também se precisava colocar em fé o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Eu até, no dia, os que estavam aqui falando sobre a Páscoa, eu mostrei que eles tinham aquele, vamos dizer assim, um balde de sangue, e eles pegavam o sangue, aplicavam primeiro em cima e depois nas duas laterais. Eles, sem querer ou não, né, faziam um sinal de uma cruz, já apontando exatamente para a morte de Jesus numa cruz. Uma morte de sangue, onde teria aquele derramamento de sangue, e aos pés da cruz aquela maior quantidade de sangue. Então, a Pêssar, que é a festa da Páscoa, que é como o povo judeu chama, ele justamente tipifica a morte do Messias, o Cordeiro de Deus. Então, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1, vou encher vocês de versículos, tá? Que é justamente para vocês terem o aprendizado mesmo, vocês depois terem a referência para estarem conectando sobre o que eu vou estar falando. Então, 1 Pedro, capítulo 1, e eu vou ler do versículo 17 a 21. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus.
Então, ele era justamente o cordeiro, né? Como Pedro fala também aqui. Mas não somente isso. Isso foi concluído, também se cumpriu com a morte de Jesus. Eu vou dar mais um versículo para vocês aí, que está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Não somente Pedro se referiu a isso, mas Paulo também. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Tá? Esse versículo é importante porque ele também nos liga à festa seguinte, que é a festa dos pães ázimos. O que é o pão ázimo? É o pão sem fermento. É o pão assim, parece até um creme cracker. Que aí no plural é matzá, o nome, e matzot, que é o plural, que então é a festa dos pães ázimos. Tá? E o que acontece? Assim como o Pêssar representa o sacrifício do cordeiro, a morte do cordeiro, a matzá, ela é um pão sem fermento. Porque na Bíblia, o fermento representa o quê? O pecado. Só que aí é um pão sem fermento, que mostra a vida sem pecado de Jesus. Né? Ele viveu uma vida, ele foi tentado, mas ele jamais pecou. Né? Então, por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, por isso que ele entende a gente. Ele passou pelo que a gente passou. Só que a grande diferença é que, apesar de ser tentado, ele jamais se entregou ao pecado. Tá? Então, ele sabe que é ser tentado, ele conhece a tentação, mas o pão ázimo, ele aponta exatamente para isso, para uma vida sem pecado de Jesus. A gente lê o 1 Coríntios 5, versículo 7, né, que eu falei, inclusive, que estaria apontando para Jesus, né, para essa festa dos pães ázimos. Joguem fora o fermento velho para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Mas veja o versículo seguinte também, o versículo 8. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Então, nós também devemos procurar viver uma vida sem pecado. Os nossos pecados já foram perdoados. Quando o Pai olha para nós, nós já somos lavados, remidos, né, pelo sangue de Jesus, mas, infelizmente, no nosso dia a dia, a gente ainda peca. Né? A gente não deve estar vivendo no hábito do pecado, mas, infelizmente, no dia a dia, a gente ainda comete pecados. Mas a gente deve buscar viver uma vida realmente sem pecado, uma vida íntegra, uma vida sem fermento. Inclusive, durante esse período da Páscoa judaica, por exemplo, se retira 6 semanas antes todo o fermento dentro da casa, porque é uma forma do judeu dizer para Deus que quer quebrar aquele ciclo do pecado na sua vida. Tá? Então, o próprio judeu já faz isso. Olha, eu não quero ter esse pecado, o ciclo do pecado na minha vida. Então, vou parar nesse período de comer o fermento, e tira, inclusive, o fermento, até aquele fermento escondido, esquecido dentro do armário, para ilustrar isso. Tá? Então, não sei se vocês repararam, bom, era uma festa de 7 dias. Aqui, versículo 6, Levítico 23, versículo 6.
Aos 15 dias desse mês é a festa dos pães sem fermento, ou seja, a Páscoa no dia 14. Mas aos 15 dias do mês é a festa dos pães ázimos, pão sem fermento do Senhor. Durante 7 dias você comerão pães sem fermento. Então, é uma duração de 7 dias. Né? E então, bota 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Até o final do dia 21 é a festa dos pães ázimos. Hoje o povo judeu dá para esses 8 dias só o nome de Pêssar. Apesar da gente saber que Pêssar era só um dia, no dia 14. Aí eu me pergunto, por que eles dão um nome genérico agora para essas 3 festas? Porque, pelo que ela significa. Assim como o Pêssar, né, representa o sacrifício de Jesus, e Matzot representa a vida sem pecado dele, e por isso eu até creio que é maior, porque a morte dele foi num dia só, e a gente tem uma semana inteira para lembrar da vida sem pecado dele. Esse dia, o dia 15, versículo 7, Levítico 23, versículo 7. A festa começa no dia 15, certo? Mas pode botar para mim, então, aí Levítico 23, versículo 7. O primeiro dia da festa dos pães ázimos, no primeiro dia vocês terão uma santa convocação, não façam nenhum trabalho. Então, independente do dia da semana que caia, seria um Shabat. Obrigado, minha irmã. Muito obrigado. Independente do dia da festa, ela pode cair numa segunda, numa quinta, ou mesmo num sábado, aquele dia vai ser um Shabat. Por isso que eu falei que Shabat, às vezes, é mal traduzido como sábado, porque Shabat não significa, na realidade, sábado, significa descanso. Então, esse dia, primeiro dia da festa, o dia 15, é o Shabat. E por que isso é importante? Porque isso nos leva para a festa seguinte. Pêssar era no dia 14. Matzot, do dia 15 ao dia 21, sendo o dia 15 o sábado. E aí a gente tem a festa de Rabikurim. Rabikurim, que é a festa das primícias. Vocês podem ler em mais detalhes. Essa festa está lá desde o versículo 9 até o versículo 14. Eu não vou ler essa passagem toda, não, tá? Senão a gente vai, se ler o capítulo todo, a gente vai gastar um tempo que poderia estar usando de explicação. Mas uma coisa importante aqui, primeira coisa, no versículo 12. Levítico 23, versículo 12. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado, após o Shabat, que foi o dia 15, independente de ser sábado ou não, tá? Então, o sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Por que isso é importante? Porque ela tipifica a ressurreição de Jesus. Jesus, ele ressuscitou quando? No terceiro dia. E quando foi o terceiro dia? Rabikurim, a festa das primícias. Então, Jesus ressuscitou exatamente no dia da festa das primícias. Inclusive, olha só o que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Lembra, nada disso foi coincidência, tá? Eu creio que isso estava já lá no calendário mesmo de Deus. Tem propósito. Fala assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ele não somente ressuscitou no dia das primícias, mas Ele é as primícias dos que dormem. Então,
Aí eu de novo pergunto, por que o meu povo judeu chama essas 3 festas que são sequenciais com o nome de Pêssar? Que na realidade não é, seria só o primeiro dia. Porque o judaísmo hoje não é um judaísmo bíblico, é um judaísmo rabínico, criado em mandamentos de homens, foi uma nova religião inventada depois da destruição do templo. O judaísmo de hoje não tem nada a ver com o judaísmo bíblico. Eu costumo falar, inclusive, que o judaísmo de hoje é uma falsa religião, que só serve para enganar o meu povo. Diga, meu irmão. Uhum. Do que eu falei? Bom, não é decorado, mas, por exemplo, o judaísmo de hoje foi uma religião inventada no ano 70. Tá? Por quê? Porque o templo foi destruído. E aí, no ano 70, inclusive, se você quiser mais detalhes, foi um rabino que estava lá na costa de Israel, e ele era um fariseu que se juntou aos demais rabinos, e eles recriaram o judaísmo na cidade de Avni. Curiosamente, o nome dele, sabe qual era? Yohanan ben Zakkai. Sabe o que significa Yohanan ben Zakkai? João, filho de Zacarias. Foi o rabino usado para recriar o judaísmo. E quem também era João, filho de Zacarias? João Batista. Então, um outro João, filho de Zacarias, o João Batista foi para preparar o caminho para o Senhor, para o Messias. Mas esse outro João, filho de Zacarias, acabou preparando uma nova religião, não bíblica, tá? Eu realmente dou muito mais detalhes nesse curso de missões judaicas que eu falei, né? E foi uma religião inventada, e por isso que eu falo que o judaísmo de hoje é realmente uma falsa religião. Tá? Eu creio que o verdadeiro judaísmo hoje é o cristianismo. Tá? Porque era realmente o propósito de Deus que o Messias fosse reconhecido. Tá? Então, é algo que, infelizmente, o meu povo precisa, por causa disso, da salvação. Não. O meu povo, assim como qualquer outro povo que existe no mundo hoje, precisa crer que Jesus é o Messias. Tá? Que às vezes as pessoas confundem, o povo judeu é um povo escolhido. Sim, escolhido, mas escolhido para um propósito. Não foi escolhido para a salvação. O meu povo judeu não é salvo sem Jesus. Tá? Eles foram escolhidos para apresentar Deus às nações, um propósito que ele não cumpriu. Estou até fugindo um pouquinho aqui do assunto de Levítico 23, mas é até bom para esse entendimento mesmo. E eles eram reino sacerdotal, nação santa, e o propósito era justamente apontar Deus para os povos, para as nações. E quem hoje é chamado de reino sacerdotal e povo santo? Pedro fala lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Né? Ele fala que nós hoje, povo que antes não era povo, mas agora é. Antes estavam distante, mas agora está próximo. Né? E a igreja é hoje o reino sacerdotal e o povo santo. Tá? Então, e o que eu estou falando? O povo judeu hoje, o judaísmo, ele é construído de uma forma para tudo que aponta para Jesus, eles desvirtuam, tiram o poder mesmo que está na palavra, para as pessoas não chegarem à conclusão que Jesus é o Messias. Porque se o povo saber, né, que não é Pêssar só, não é uma festa de 8 dias que é chamada de Pêssar, não, são 3 festas. Uma aponta para a morte, outra para a vida e outra para a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no dia das primícias, ele e as primícias dos que dormem. Então, por isso que eu falo que essas 3 festas já são festas profeticamente cumpridas. Mas tem ainda uma outra festa que já foi cumprida também. Depois de Rabicurim, começando em Pêssar, a gente faz uma contagem de 50 dias, né? Que é a festa de Shavuot. Shavuot significa semanas, que em português é traduzido como Pentecoste, que são 50 dias. São 7 semanas, mais um dia. Tá?
A coisa bonita aqui de Shavuot está lá começa em Levítico 23, do versículo 15, e vai até o versículo 22. É uma passagem grande. Mas aí ele fala no versículo 15 e 16 sobre a contagem, que 50 dias, que vocês devem apresentar nova oferta de cereais ao Senhor. Mas o que eu quero chamar a atenção é no versículo 17. O versículo 17 fala assim: de onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assados com fermento. São primícias ao Senhor. Primeiro, Jesus já foi as primícias dos que dormem, mas agora, em Shavuot, em Pentecostes, ele fala de outro tipo de primícias. Depois desses 50 dias, teriam que ter 2 pães que seriam apresentados assados com fermento. E aí é uma festa de um dia só. Você vê, conta 50 dias para naquele dia você celebrar a festa. Uma festa esperada, contada. Né? Inclusive tem na tradição judaica o que é chamado de contagem do Homer. Né? O Homer HaShefirot, que ele vai contando então os dias até chegar o dia 5, para garantir que, olha, hoje é o dia 1º, hoje é o dia 2, até chegar no dia 50 para garantir que não vai perder a contagem. Mas o que representa aí a festa do Shavuot? Ela representa o que aconteceu em Shavuot? A descida do Espírito Santo. Está lá em Atos 2. E a gente fala muito sobre a descida do Espírito Santo, as pessoas falam sobre a questão sobrenatural do falar em línguas. Mas vamos ver lá, deixa eu ver o versículo aqui mais específico para ler para vocês. Atos, capítulo 2. Ele vai falando sobre todos os judeus de todos os povos que estavam espalhados. Né? Vamos ler o versículo 11. Aí primeiro ele já citou todos os povos que aquele povo veio, né? De onde os judeus estavam dispersos. Aí ele fala, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Aí no versículo 12, todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Versículo 13, outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Mas volta para o 11, por favor. A coisa importante para vocês verem está aí no final desse versículo 11. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. O espanto era esse, porque até então Deus nunca havia sido louvado, engrandecido pelo povo judeu em outra língua que não fosse o hebraico. Porque para o povo judeu, o hebraico é a língua sagrada. Então, para você louvar a Deus, tem que ser na língua sagrada, o hebraico. Só que aí, eles estavam louvando a Deus pela primeira vez na história em outras línguas que não o hebraico. Aí pergunta, o que isso quer dizer? Estão bêbados. Não estavam bêbados. Deus estava apontando naquele momento que o Evangelho, a palavra que ele incumbiu o povo judeu de anunciar às nações, estaria sendo então espalhada às nações, que agora a igreja, que seria aquele reino sacerdotal e povo santo, que ele teria essa autoridade, que o chamado agora de anunciar não pertencia somente aos judeus, mas também aos gentios. Então aí tipifica a formação do corpo de Cristo. E é curioso, lembra que eram 2 pães, que eram movidos, 2 pães com fermento, representando então os judeus e os gentios, 2 povos pecadores, 2 povos com fermento.
Eram os dois povos que existiam até então. Agora a gente tem um terceiro povo na terra. Além dos judeus e dos gentios, nós temos também a igreja. E lá em 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13, diga. Uhum. Depois de Jesus, os judeus, eles não aceitam eles como uma igreja, como nós falamos hoje, porque parece que dá a entender de que eles continuam sendo judeus separados de uma igreja. Eles ainda são separados, né? Deus ainda tem um propósito com eles, mas não mesmo o propósito original. Parte do propósito deles foi perdido em relação a anunciar a Deus, né? Mas eles ainda têm um propósito até o fim dos tempos, né? Como a gente vê, inclusive, coisas que vão acontecer no futuro que estão relacionadas ainda ao povo judeu. Mas eles aceitam ou eles ainda não aceitaram ainda a ideia de que Jesus é o Cristo. Não aceitaram. Eles só, tanto que lá em Zacarias, é o que está relacionado a uma das festas aqui, que eu vou mencionar, que ainda vai se cumprir. Tá? Eu não vou me antecipar, quando chega lá, eu dou mais detalhes. Mas olha só, 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Tá? Então, a partir daí, a igreja, a gente vê que ela é composta de judeus e gentios. Não importa. Aí, às vezes as pessoas chegam assim para mim e falam: pastor, descobri pelo meu sobrenome que eu sou judeu. Como é que eu faço para me converter ao judaísmo? Para quê? Né? Já tenho mais importante que é Cristo. Né? E quando você é judeu e crê em Jesus, eu creio que a nossa responsabilidade é até maior. Né? Porque aquele que é muito é dado, muito será cobrado. Aí eu até pergunto: você quer ter uma responsabilidade maior, meu irmão? Fica só com Cristo mesmo, porque hoje, se eu tivesse que escolher entre ser judeu e ser cristão, sem dúvida, ser cristão. Porque eu sou judeu pela minha etnia. Isso não pode acabar. Mas a minha fé é cristã. Tá? Então, é isso que é importante as pessoas entenderem. É o microfone aí? Deixa eu ver. Vê se está ligado aí. Tá. Aqui, falou sobre a festa das semanas. Uhum. Os pães eram 2 pães Sim. com fermento. Sim. Tem alguma justificativa? Por que a partir de agora, então, esse pão é com fermento? Não, foi o que eu falei, porque o outro era pão sem fermento, representando a vida sem pecado de Jesus. Esses 2 pães com fermento apontam para os judeus e gentios, 2 povos com pecado, né, que precisam de Jesus para ser salvos. Até uma forma de apontar que até o judeu precisa, o judeu também é pecador, o judeu também precisa ser coberto pelo sangue de Jesus. Tá? Nada. Então, entenderam essa questão das festas cumpridas? Tá? E curiosamente, cada uma delas aconteceu, né, exatamente, né, com exceção da festa de Matzot, né, que é a festa dos pães ázimos, que foi uma semana inteira, mas a Páscoa, o sacrifício de Jesus, aconteceu exatamente no dia da Páscoa, e a ressurreição dele aconteceu exatamente no 3º dia da festa, que é a festa das primícias. Tá? E Pentecostes, Shavuot, também aconteceu exatamente no dia que está lá no calendário judaico. Então, todas essas festas aconteceram exatamente no dia que tinham que acontecer.
e profeticamente falando, apontando para Jesus. E aí a gente chega nas festas de outono, as festas a serem cumpridas, que começa lá em Levítico 23, que são as 3 festas, né? Vai do versículo 23 até o versículo 44. E uma coisa que você vai reparar é que todas elas são no 7º mês. A primeira festa, e curiosamente no judaísmo, o 7º mês é considerado o mês mais sagrado no judaísmo, até mesmo pelo número 7, né? pelo significado do mês 7. Então, tem 3 festas aí. A primeira é a festa das trombetas, que está no versículo 23 e 24. Tem a festa da expiação, que o meu povo chama de dia do perdão, que está do versículo 26 até o versículo 32. E a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, que vai do versículo 33 até o 44. Tá? Então, cada uma delas vai estar apontando para o retorno de Jesus. É curioso que a primeira festa, lá do versículo 24, Levítico 23, 24, diz assim: fale aos filhos de Israel, dizendo: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, com toques de trombeta e santa convocação. Então, também seria um Shabat, tá? Um dia de descanso. Nesse dia, o meu povo fala que o nome dessa festa não é festa das trombetas, fala que é Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano. Então, para eles falam que é o começo do ano. Aí você fala, mas espera aí, é o 7º mês, o ano começa 14 dias antes da Páscoa. Que raio de mês é esse, ano é esse, que começa no 7º mês? Né? E aí eles vão falar que, pela tradição judaica, esse primeiro dia do 7º mês foi o dia da criação do homem. Então, foi o 6º dia da criação. Então, segundo a tradição judaica, um dia a ser lembrado se torna o primeiro dia do ano, vamos dizer assim, secular, o calendário mundial. Então, o calendário judaico religioso, esse é o 7º mês. Mas, no calendário mundial, esse é o primeiro dia do ano. Só que, se você for pesquisar a respeito disso, sabe qual é a origem disso? Está baseado no calendário babilônico. Inclusive, as festas, as datas eram baseadas, os nomes dos meses eram baseados no calendário babilônico. Depois, quem quiser, eu posso até te dar um estudo a respeito disso, e depois essa mudança do nome dos meses. Mas o nome da festa mesmo, da primeira, é Yom Teruah. Apesar de que essa festa, se você for ver, não tem nem um nome mesmo. Olha só o que fala no versículo. Primeiro dia do 7º mês terá um descanso solene, memorial, com toques de trombetas. Então, Yom Teruah significa o dia da trombeta. Teruah é um dos toques que se faz com o shofar. Tá? Então, é uma festa de um só dia. E por que é tocado, inclusive, o shofar? Porque também nesse dia, diz que foi o dia do sacrifício de Isaac. Tá? Então, ele toca também o shofar para lembrar a Deus, olha, Abraão sacrificou Isaac. Só que não, né? Mas eles falam que houve no coração de Abraão esse sacrifício de Isaac. Então, por causa disso, se usa também o chifre do carneiro para estar relembrando Deus disso. Mas o que acontece realmente na tradição judaica? Eles falam que quando você toca o shofar no primeiro dia do 7º mês, os céus se abrem. E a vinda do Messias é iminente. Tradição judaica que fala isso. Só que aí vem o problema. Se o Messias voltar,
E se a gente não tiver sido perdoado, o que vai acontecer? Porque o dia do perdão só vem 10 dias depois, que é o dia da expiação, que está lá no versículo 27. Só que, o que acontece se Jesus, o Messias, vier antes do 10º dia? E você não tiver certeza do perdão dos seus pecados. Então, esse período de 10 dias são os chamados dias temíveis, porque o Messias vai aparecer nesse período de 10 dias. E eles chamam esses dias de dias temíveis, porque aqueles que não têm a certeza do perdão do pecado ficam esperando até o 10º dia. Meu Deus, chega logo no dia 10 para eu ter certeza do perdão dos meus pecados. Então, para o ortodoxo, são dias temíveis. Mas a trombeta vai ser tocada. E o que vai acontecer? 1 Coríntios 15, versículos 50 a 52. Olha, 51, vamos botar o 51, isso, 51 e 52. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É o que fala também do momento do encontro da igreja nas nuvens com Jesus. Então, esse período do soar das trombetas, a festa de Yom Teruah, ou outros chamam de Yom Shofarot, é exatamente o momento em que a 7ª trombeta será soada e nós nos encontraremos com o Senhor nos céus. Os mortos serão ressurretos e os vivos se encontrarão, como está lá em 1 Tessalonicenses. Tá? Mas aí a gente também tem o Yom Kippur, que o meu povo chama de dia do perdão, que na realidade é o dia da expiação. É um dia de lamento. Lá no Antigo Testamento, era o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e fazia um sacrifício primeiro por ele e depois também por todo o povo. E era então esse momento, e ele fala assim no versículo 27, Levítico 23, versículo 27. Mas aos 10 dias desse 7º mês, será o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Então, é um momento de humilhação. Quem não se humilhar nesse dia seria eliminado do povo. E quando Jesus se encontrar com a sua igreja nas nuvens, e eu até costumo falar que esse estudo das festas proféticas se encaixa em qualquer tipo de entendimento escatológico que você tenha. Tá? Se você é amilenista, pré-milenista, midi, então não importa, porque uma coisa todos nós cremos, que vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens, vamos estar na presença com Ele eternamente, mas olha só também o que fala em Zacarias. Eu creio que é o momento que, então, o meu povo vai estar frente a frente com o Messias. Tem várias passagens lá em Zacarias, mas eu quero ler só essa aqui. Vamos ver duas. Zacarias 12, 10. Quando então o Senhor retornar, e ele fala sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém,
derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Prantearão por ele como pranteia por um filho único e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. É um dia de lamento para o povo de Israel, quando eles virem o Messias na sua segunda vinda. É um momento que, aí sim, todo Israel será salvo. Mas é aquela história, todo Israel que está vivo no momento do retorno de Jesus. Mas aqueles que morrerem sem Jesus, eles precisam de salvação. Então é um momento que então o povo judeu vai ver o Messias. E é um momento de lamento, mas ao mesmo tempo de salvação. Tem diversas outras passagens, mas... E aí depois que a igreja já se encontrou com Jesus, já estamos na presença do Senhor, Israel já foi salvo, só chega então no último, que é Sukkot. O que é Sukkot? É a festa das cabanas. E é para lembrar, e se você for ver lá Levítico 23, é uma passagem grande, é um período justamente para lembrar o período que nós, judeus, vivemos em cabanas por 40 anos. E mesmo com a desobediência do povo, o que aconteceu? Deus abandonou o povo de Israel? Não. Mesmo naqueles 40 anos de incredulidade, desobediência, rebeldia, Deus continuou fiel, presente com o povo. Isso representa, então, exatamente isso, o período em que nós, que cremos em Jesus, vamos passar a eternidade na presença de Jesus, na presença de Deus. Então, jamais deixaremos de estar na presença de Jesus. Então, tipifica justamente esse reino de Deus em que viveremos eternamente na presença dele. É curioso que até o pastor hoje vai estar falando sobre João 7, né? Exatamente no João 7 fala sobre a festa dos tabernáculos. Eu não quero dar spoiler na sua pregação, pastor, mas só duas coisas importantes, né, que eu não sei nem se o senhor vai mencionar isso. Na festa dos tabernáculos. No judaísmo tinha dois símbolos importantes na festa dos tabernáculos. Um é a água, que inclusive eles faziam uma caminhada até o tanque de Siloé para fazer a retirada da água, e também a luz era muito importante. Inclusive, lá no templo, havia o pátio das mulheres, haviam 4 candelabros imensos, imensos mesmo. O Talmud fala que eles tinham em torno de 25 metros de altura. E que, de qualquer lugar da cidade, eles enxergavam aqueles candelabros. E foi justamente ali, em João 8, que Jesus falou também com a mulher, né, que foi pega lá em adultério, né? Sempre esquecem do homem que também foi pego em adultério, né? Mas a mulher, e foi justamente ali que ele teve aquela conversa, que foi no dia seguinte, que era o 8º dia da festa dos tabernáculos. E quando ele sai do templo, e lá quando ele fala, logo depois com a mulher, ele fala que eu sou a luz do mundo. Então, ele mencionou que é o rio das águas vivas que o pastor vai pregar hoje. Ele falava também da luz, que ele é a luz, os 2 símbolos da festa dos tabernáculos. E assim que ele sai, não parece, né? Depois de um longo discurso, de que é João 8, João 9 é quando ele sai do templo e encontra aquele homem cego. E o que ele faz com aquele homem cego? Ele, com um cuspe, que ele bota no olho lá do homem, e ele fala para ele, vai lá se lavar no tanque de Siloé. Né? Então, foi justamente o tanque que era usado na celebração de tabernáculos, da festa das cabanas, em que o homem foi lavar os olhos,
e veio a luz, ele enxergou. Né? Jesus podia ter curado ele sem o cuspe, né? Podia ter curado ele, mas fez ele cuspir, e lavar no tanque de Siloé, e quando ele lavou, veio a luz e ele veio enxergar. Então, depois de ele ter falado da água no capítulo 7, da luz no capítulo 8, ele bota em prática que ele é a água e é a luz e que traz a cura, a visão para todos aqueles que são cegos e querem enxergar. Né? Então, isso aponta exatamente para tudo isso. Mas tem uma última coisa que eu não falei ainda, que é o Shabat. É uma festa que já foi parcialmente cumprida. Jesus, ele nos dá descanso hoje, certo? Está lá em Mateus 11, 28. O que eu gosto o que é bacana, né, na fé cristã é que é aquela história, nós já somos salvos, mas ainda não. Né? Nós já temos o descanso hoje, mas ainda não. Então, olha só. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós já temos descanso. Mas o autor aos Hebreus fala que ainda resta um descanso. Hebreus 4:9. Ele fala que ainda resta um descanso. Resta um repouso sabático, para essa tradução, para o povo de Deus. Mas realmente ainda resta um descanso, um Shabat para o povo de Deus. E esse descanso é por quando? Por toda a eternidade. Então já temos o descanso em Jesus, mas o descanso realmente eterno vai ser quando nós estivermos diante do Senhor Jesus. Amém? Algum comentário, alguma pergunta aí? O pessoal mais ouviu do que falou, né? Mas deram um bom entendimento aí do que representa. Você vê, não é por acaso que tem essas festas. A gente não gosta de marcar ano, né? Não pode marcar data. Mas eu, pessoalmente, acho que Jesus vai realmente retornar entre o 1º e o 10º dia do 7º mês. Né? Aí, quando sempre chega essa época, eu falo, meu Senhor, será que agora que o Senhor vem? Uhum. Sim. Os que estiverem vivos naquele momento, sim. Porque vai ser um momento em que o Senhor vai se apresentar a eles e, naquele momento, eles vão reconhecer. Meu Deus, a gente errou por não ter reconhecido o Senhor no passado. O grande problema é aqueles que não estiverem vivos naquele momento. Né? Então, todo Israel que estiver vivo naquele momento, sim, será salvo. Mas então isso aponta para a gente a necessidade, a urgência de se falar de Jesus para todos. Porque, como o pastor falou, né, a gente pode estar vivo agora, daqui a 5 minutos, não. Né? Então, a gente tem que estar preparado para a morte. E nós precisamos, então, estar realmente preocupados com o povo judeu nesse sentido, de levar a palavra para eles também. É um povo ainda não alcançado. Menos de 1% dos judeus do mundo creem em Jesus. Tá? Então, fala, irmã. Jesus morreu, ressuscitou, e esse tempo aí? Minha irmã, por isso que é necessidade de a gente falar de Jesus, Sim, né? Então, mas eu estou falando antes. Antes de Jesus? Não, depois que ele ressuscitou, Uhum. né? Aí teve esse período todo. Ali já... Eles têm a lei e os profetas, né? Como tantos outros já vieram a crer, né? Inclusive, antes mesmo de Jesus, aqueles que criam pela fé, né? Porque os profetas, desde do Gênesis, né? Já apontavam para a vinda do Messias. Desde lá de Adão e Eva, já se apontava para a vinda do Messias. Bom, amém. Bom, então já está assim na hora, né? Mas mais uma vez. Sobre o arrependimento, igual o pastor falou, eu gostaria de saber, igual o pastor falou, que depois dos 10 dias, para a pessoa confirmar mesmo o pecado, confessar o pecado e saber mesmo se realmente foi arrependido. Eu gostaria de saber,
Eu fui fazer uma visita na igreja, o pastor estava pregando, falando sobre a volta de Jesus nesta terra. Sim. Ele disse, na pregação dele, ele falando que assim que Jesus levantar do trono, não haverá mais arrependimento. Arrepender enquanto há tempo. Mas eu queria saber se esses 10 dias... É como eu falei, é uma questão escatológica, que aí você pode depois perguntar para o seu pastor. Eu realmente eu fujo da questão de escatologia para não criar confusão. Não, mas tá? não foi na católica. Mas aí seu pastor vai lhe dar uma posição mais específica sobre isso. Tá? Todos vocês receberam também um cartão? Só quero encerrar com isso. Vocês receberam um cartão ao chegar? Tá? Se você não recebeu, levanta aí sua mão, só por favor. Então, só um pessoal lá atrás que não recebeu. Se você não recebeu, mantenha a sua mão levantada aí. Tem a pessoa aqui do louvor também, acho que não recebeu. Ó. Até me dá um aqui também, só para eu falar aqui para eles. Então, esse cartão aqui é uma forma de vocês terem contato comigo. Tá? Se você quiser informações sobre o meu ministério, porque eu sou, na realidade, um missionário tempo integral, o meu trabalho está evangelizando o povo judeu. Eu sou dessa organização aqui, que está o logo aqui, a Missão Internacional ao Povo Judeu. É uma organização que existe há 182 anos, é uma das mais antigas no mundo de evangelismo ao povo judeu. Então, você está vendo aqui até a questão de minha oferta de amor aí, não se preocupe com a oferta, tá? É claro que eu sou um missionário, né? Se você quiser dar uma oferta, amém por isso. Mas o meu propósito é que você realmente, mesmo que você nunca venha dar uma oferta para o meu ministério, que você realmente preencha isso. Se você quiser saber mais sobre o meu povo e como alcançá-lo, e aí eu vou estar dando informações para você a respeito disso. Tá? Então, você vai estar me contribuindo da forma mais poderosa que você tem, que é através da sua oração. Tá? Inclusive, você está vendo aí desse Pix aí, que tem esse número de telefone? Eu não estou querendo falar do Pix, não, tá? Eu quero falar do número de telefone. Esse telefone é o número de telefone que eu estou usando para a missão. Não é o meu número pessoal, é o número da missão. A partir de junho, agora, Deus realmente me deu uma orientação, que é algo novo que eu vou estar fazendo. Eu vou estar mandando para uma lista de transmissão do WhatsApp. Toda semana eu vou estar falando assim, por exemplo, vou estar fazendo uma visita, estou visitando agora a pessoa tal, por favor, estejam orando por ela. Tá? Então, toda semana eu vou dar um aviso assim, não para vocês não esquecerem de mim, mas vocês também estarem orando. Tá? Então, se você quiser receber essas informações semanais, salva no seu contato esse número de telefone, tá? 21-99-640-5729, e me fala, pastor, quero receber informações semanais. Tá? Porque eu só posso mandar para a lista de transmissão pessoas que salvaram contato no telefone, senão eu vou ser considerado spam. Tá bom? E é isso. Não esqueça, então, aqueles que quiserem entregar para mim lá na saída, ou para alguém, quem que esteja na porta que depois me entrega, o cartão. Tá bom? Muito obrigado, perdão que passei um pouquinho da hora, e qualquer pergunta estou à disposição. Tá? Podem me mandar e-mail, anota aí o e-mail e o telefone que está aqui na frente também, e estejam à vontade, eu estou sempre à disposição para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Obrigado, pastor. E eu quero agradecer ao pastor Geraldo, de novo a irmã Gine. Foi um prazer, foi uma honra. Nós fomos muito abençoados. E fica o convite, quando voltar a Viçosa, vem aqui com a gente, tá bom? Ok. Irmãos, em Lucas 24, depois de Jesus ressurreto dentre os mortos, ele diz aos discípulos que estavam a caminho de Emaús, e depois aos 11 discípulos, que a Bíblia fala da pessoa dele, da obra dele, e que nós devemos falar a respeito do que ele fez. É interessantíssimo. É o próprio Jesus quem diz. A Bíblia fala de quem eu sou, do que eu fiz, e vocês devem falar também. Examinai as Escrituras, porque vocês julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas
que testificam de mim. Louvado seja Deus. Foi uma aula, assim, exponencial hoje. Louvado seja Deus. Ô, pastor, o senhor não orou. Você podia vir aqui orar em Petra a bênção. Nós queremos agradecer aqueles que nos visitam. Que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês, tá bom? Foi uma honra, um privilégio tê-los aqui. Obrigado. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã aqui na tua presença, pela oportunidade, a bênção de estar aqui na Igreja Presbiteriana Vale do Sol e pela generosidade do pastor Geraldo, que tu esteja abençoando essa igreja, Pai, rica e abundantemente, através do teu Santo Espírito, dando-lhe, Senhor, conhecimento, obediência, prática realmente na tua palavra, e seja uma igreja realmente usada para alcançar cada vez mais almas, Senhor, para o teu reino. Eu te agradeço, Senhor, e peço a tua bênção, Senhor, sobre cada um deles. E eu gostaria de encerrar aqui com a bênção sacerdotal, em nome de Jesus. Amém. Yevarerecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vichunecha, Isara Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Amém. Isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Essa bênção, Isso, exatamente. a bênção araônica.